Nossa aula de biologia e hoje nós vamos falar sobre evolução. A evolução é o processo responsável por toda essa variabilidade que nós vemos na natureza. Toda essa biodiversidade que existe foi produzida pela evolução. E a evolução tem vários mecanismos que atuam. Mutação, seleção natural, são vários mecanismos que atuam. E um desses mecanismos, como já foi dito, é a mutação. Mas o que seria a mutação? A mutação são erros que acontecem no material genético, no caso o DNA. Como que acontecem esses erros? Esses erros são erros, na verdade, até que raros, porque 1% do DNA se caracteriza como erro. Os outros 99% são corrigidos pelo nosso sistema de reparo. Como que ocorre o sistema de reparo para consertar as mutações, para não haver mutação? Na replicação do nosso DNA, existe uma proteína, uma enzima chamada DNA polimerase. A DNA polimerase faz uma análise na fita de DNA e ela vai tirando as ligações erradas. Lembrando que o nosso DNA é formado de 4 bases nitrogenadas, a saber, adenina, timina, guanina e citosina. A adenina sempre ligando com a timina e a guanina sempre ligando com a citosina. Então, ela analisa essa fita de DNA e percebe se tem erros nessa fita de DNA. Caso ocorra erros, ela vai lá e tira. Mas às vezes acaba passando um erro. E esses erros caracterizam 1%. Então são esses erros que caracterizam a mutação. A mutação, ela pode ocorrer por uma troca de bases nitrogenadas. Por exemplo, uma adenina sendo trocada por uma citosina. Ou pode ocorrer por uma subtração de bases nitrogenadas, você tem uma base nitrogenada a menos, ou pode ocorrer por uma adição de uma base nitrogenada, caracterizando assim uma mutação. As mutações, elas podem fazer com que ocorra a produção de uma proteína e ela continuar na sua forma funcional. Lembrando que a forma funcional de uma proteína é a sua forma terciária. Quando alcança a sua estrutura terciária, essa estrutura que vai ter a função no nosso organismo. Então, para ela ter a estrutura terciária, precisa que os aminoácidos se liguem corretamente, para que ela tenha vai para se dobrar na estrutura terciária. Então, a estrutura primária, que vai ser formada lá nos ribossomos, vai ser responsável, vai estar relacionado à produção dessa estrutura terciária. E essa estrutura terciária, como a gente já diz, ela é responsável pela função do nosso organismo. É responsável pelas funções que a proteína realiza no organismo. Então, a estrutura primária vai influenciar a estrutura terciária, que a estrutura terciária vai ser a estrutura funcional, que vai realizar a função no organismo. Então, a mutação pode produzir uma proteína que consegue ainda fazer a sua estrutura terciária, ou pode nem produzir uma proteína que se organiza na estrutura terciária, fazendo uma proteína inativa. Ou pode nem produzir proteínas. Então a mutação pode ser mutação que produz uma proteína que tem a sua estrutura terciária, a estrutura funcional, ou pode formar proteínas que não tem nem isso, que não chega à sua estrutura funcional, que não tem uma função no organismo, ou não pode nem produzir proteínas. Então são esses 3 tipos de mutações, esses 3 efeitos que a mutação pode ter no organismo. Pode produzir uma proteína que ainda tem a sua função, uma proteína que não tem a função e pode nem produzir proteínas. Pode acontecer por acaso ou pode acontecer de forma induzida. Quando acontece por acaso, são aqueles erros que pode colocar uma base nitrogenada a mais, uma base nitrogenada a menos ou trocar bases nitrogenadas. E quando ocorre de forma induzida? Pode acontecer de forma induzida por radiações. Por exemplo, a radiação ultravioleta, que é a radiação do Sol, pode provocar mutação no nosso DNA. Pode acontecer por produtos químicos ou mesmo por vírus, sabia? É interessante isso, pode acontecer por vírus. Porque o vírus pode colocar genes a mais ou tirar genes, provocando assim uma mutação. As mutações podem ser gênicas ou cromossômicas. A mutação gênica é quando afeta um gene, quando muda a composição de um gene. E o que seria um gene? Um gene seriam segmentos do DNA que é transcrito no RNA. Então seria uma parte do DNA que é transcrito no RNA. Então
Essa é uma mutação gênica que acontece no gene. Quando acontece no gene é uma mutação gênica. E mutações cromossômicas. Mutações cromossômicas altera o número de cromossomos ou altera a composição de genes nesse cromossomo, colocando mais genes ou tirando mais genes. Então, como que ocorre uma mutação gênica? A mutação gênica ocorre na duplicação do DNA. Como que ocorre a duplicação do DNA? Ocorre na fase S da intérfase, que é uma fase de repouso, antes de acontecer a divisão celular, que acontece lá na prófise, que é a primeira parte da divisão celular. Então, na intérfase, na fase S, que ocorre a divisão, a replicação do DNA, o DNA fica mais exposto a erros. Como ele fica mais exposto a erros, nessa parte pode acontecer mutações, caracterizando assim uma mutação gênica, que acontece no genes. E a mutação cromossômica? A mutação cromossômica vai acontecer, por exemplo, na segregação independente, que acontece, por exemplo, lá na metáfase, por exemplo, quando ocorre a divisão, a segregação dos cromossomos, quando eles se repartem, eles se caminham. Então pode acontecer um aumentar do número de cromossomos. E as mutações caracterizam várias doenças. A gente conhece várias doenças que ocorrem por mutações. Por exemplo, a doença de Alzheimer, que afeta o sistema nervoso central. Nós temos uma doença cromossômica, que afeta o número de cromossomos. A síndrome de Down, que coloca um cromossomo a mais 21. Então, caracteriza vários tipos de doenças. Mas a mutação não pode provocar apenas doença, pode provocar uma característica boa para o organismo. Essa parte é importante, eu quero que frise essa parte, que ela vai ser importante no decorrer da nossa aula. Então pode colocar uma característica nova no organismo, uma característica boa. E as mutações podem acontecer nas células somáticas ou nas células gaméticas do nosso organismo. O que são células somáticas? São as células gerais do nosso organismo. Por exemplo, células do sangue, células do tecido, são as células gerais. Quando acontece uma mutação na célula somática, o efeito vai ser apenas no organismo. Por exemplo, um câncer, que é a divisão desorganizada, desorganizada das células. O que acontece no câncer? Vai ter efeito apenas no organismo. Aconteceu o que? Nas células somáticas. Quando acontece numa célula gamética, pode ter efeito para as próximas gerações. Porque esse gameta pode passar para as próximas gerações. E essa parte que é importante para a evolução. Porque Darwin, ele deu um foco nas células gaméticas. Porque as células gaméticas vai ser o foco da evolução. Porque pode passar para próximas gerações. Esse é o foco. E nós entramos num outro tema importante, que é a seleção natural. Vamos imaginar, por exemplo, um seguinte exemplo. Imagine que numa comunidade de ursinhos, numa comunidade de urso, nasça um ursinho com uma mutação. E essa mutação faz com que ele seja mais ágil e consiga fugir melhor dos seus predadores, dos caçadores. Então, esse ursinho vai ter maior chance de sobreviver e conseguir acasalar, conseguir se reproduzir e ter mais descendentes e conseguir passar o seu gene para a próxima geração. Então, vamos analisando melhor. O ursinho vai ter mais chance de sobreviver e vai ter mais chance de reproduzir, passar seu gene para a próxima geração. Então esse gene que é bom, esse gene que vai ter uma característica boa, pode ser passado para a próxima geração. Então a característica boa pode ser mantida numa população. E aqueles ursos que é menos ágil, aqueles ursos que são mais aptos a ser pegos por um caçador, eles podem ter o seu número reduzido numa população. Então, os ursos que têm uma característica boa pode ser mantido numa população que tem uma mutação boa, que fez com que eles sejam mais ágeis, que seja com que eles fujam melhor dos caçadores. Eles não podem ser mantidos na população, pode ser mantido por várias gerações essa característica, através do que? Da reprodução. Esse urso então vai ter mais chance de reproduzir e passar esses genes para próximas gerações. E esse gene pode ser mantido numa população. Aqueles ursos que são menos ágeis, que pode ser pego por um caçador, que pode ser pegos por um predador, eles vão ter menos chance de sobreviver e, consequentemente, vão ter menos chance de reproduzir. Então, esse gene tem mais chance de sumir da população. Esse processo que muda a frequência relativa dos genes é chamado de seleção natural. O que seria, então, a seleção natural? Seria esse processo
que vai escolher essa mutação benéfica, vai manter ela, vai permitir com que ele se reproduza melhor, tem mais chance de reproduzir e ter mais descendentes férteis e manter esse gene na população. Então, esse processo que muda a frequência relativa dos genes numa população é chamado de seleção natural. Então, é um processo de seleção natural. Vários exemplos. Então, um outro exemplo de seleção natural. Vamos, por exemplo, pensar num leão. Um leãozinho que tem uma mutação que faz com que ele seja mais ágil para pegar suas presas. Esse leãozinho vai ter mais chance de sobreviver e vai ter mais chance de ter descendentes férteis. Então, como ele tem mais chances de ter descendentes férteis, ele pode ter vai manter esse gene na população. Como vai manter esse gene na população? Esse gene vai se manter, vai passando, vai sendo mantido. Aqueles leões que tem um gene que não é bom, que não faz com que ele seja tão ágil para pegar os seus predadores, pode sumir da população. Então esse processo que muda a frequência relativa dos genes numa população é chamado de seleção natural. A seleção natural, no termo científico, assim por falar, seria uma reprodução diferencial. Seria uma sobrevivência diferencial. Foi assim que Darwin classificou. Então, uma coisa interessante que a gente aprendeu até agora, vou chegar um pouco mais perto, que mutação pode caracterizar uma característica nova e entra um outro conceito, recombinação genética. O que seria a recombinação genética? Lá na prófase, que é a primeira etapa da divisão celular, o que acontece na prófase? Na prófase, quando tem a divisão dos gametas, os cromossomos homólogos vão ficar pareados e eles podem ter troca de pedaços. Esse processo de troca de pedaços podem fazer com que surjam novos cromossomos, fazendo com que aumenta a variabilidade genética de uma população. Então você pode ter indivíduos variados, por quê? Por causa desse processo de trocar pedaços de cromossomos. Então, por exemplo, lembrando que nós somos seres diploides. O que quer dizer seres diploides? Nós temos dois pares de genes, o do pai e o da mãe, 23 de cada um, caracterizando 46 genes. Então vamos por exemplo, pensar que nesse processo produziu novos genes lá na reprodução. Então lá na divisão celular produziu novos cromossomos. Produzindo novos cromossomos vai ter maior chance de ter variabilidade. Então na hora da reprodução, cromossomos diferentes podem se misturar, fazendo com que tenha uma nova característica no indivíduo. Então explicando melhor, porque ficou um pouco confuso. Você tem os cromossomos homólogos, trocam pedaços entre eles, produzindo novos cromossomos. Na hora que tiver a reprodução, podem ter mistura desses cromossomos, surgindo assim uma nova característica na população. Então, esses cromossomos, essa recombinação genética, esse processo, tanta mutação, vai ser responsável por criar a variabilidade na população. E a seleção natural vai atuar sempre nessa variabilidade. Então, mutação e recombinação genética gera variabilidade. A seleção natural sempre atua na variabilidade. Para ter a seleção natural, você precisa ter variabilidade. Então, você precisa ter seres mais aptos e menos aptos. O que seria um ser apto? Um ser apto seria aquele que tem mais chance de sobreviver e deixar descendentes férteis. E tem aqueles menos aptos, que são aqueles que têm menos chance de sobreviver e deixar descendentes férteis. Para quê? Para a seleção natural agir. E como você produz variabilidade? Através de mutação e de recombinação genética. E a variabilidade, sendo atuada, a seleção natural atuando sobre a variabilidade, vai produzir uma outra característica chamada adaptação. A seleção natural atuando sobre a variabilidade vai produzir adaptação. O que seria adaptação? Adaptação, num termo científico assim falando, seriam características que facilitam a sobrevivência e a reprodução daquele organismo. Vamos dar um exemplo de adaptação. Por exemplo, vários seres estão adaptados ao seu ambiente. Por exemplo, existe a iguana terrestre e a iguana marinha. A iguana marinha desenvolveu características que faz com que ela seja adaptada ao seu ambiente aquático. Ela desenvolveu uma cauda mais achatada para quê? Para nadar, e diferente das suas parentes terrestres, que não desenvolveu essa característica.
Então são adaptações, características que facilitam a sobrevivência e a reprodução. Então, por exemplo, as focas. As focas desenvolveu várias características que facilitam a sua adaptação ao meio aquático. Você tem vários exemplos de adaptação. Os tentilhões, você tem um exemplo das tartarugas, pode desenvolver uma adaptação. Vários seres vivos desenvolvem uma adaptação. Os negros é uma adaptação ao ambiente, por causa que da grande radiação solar desenvolveu maior quantidade de melanina que protege da radiação solar. É uma característica adaptativa, é uma característica evolutiva. A evolução acontece até mesmo nas comunidades humanas, na população humana. Então isso seria uma adaptação. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de adaptações. Então a gente viu que mutação e recombinação genética vai gerar variabilidade e a seleção natural vai agir sobre essa variabilidade, criando o que? Adaptação. A gente viu vários exemplos de adaptação. Um exemplo de adaptação, por exemplo, vocês conseguem ver algum organismo no meio dessas folhas? Vamos tentar ver. Vamos tentar achar algum organismo. Olha só, um organismo, um outro organismo, olha só. Aqui é um exemplo muito simples que pode ser feito em sala de aula com os alunos, que explica o processo de camuflagem, que é uma adaptação dos seres vivos. E essa adaptação é uma adaptação muito interessante, porque ocorre na relação predador-presa. Porque o predador vai desenvolver uma característica para caçar a sua presa. A presa, em resposta, vai desenvolver uma outra característica. No caso aqui, a camuflagem, para ele se esconder. O que seria uma camuflagem? Uma camuflagem seria um processo onde o organismo vai ter uma característica que parece com elementos da natureza e ele fica paradinho, escondidinho. Por exemplo, aqui, ó, a gente vê aqui que ele fica escondidinho. Então ele tem uma característica que ele é verdinho, parece com as folhas da natureza e ele fica mais paradinho. Esse processo onde um predador, uma presa, desenvolve uma característica em resposta a uma característica do predador é chamado de coevolução. O que seria então uma coevolução? É uma característica que se desenvolve em resposta a outra. O predador desenvolveu uma característica para caçar a presa, desenvolveu garras mais fortes, desenvolveu dentes mais fortes. A presa desenvolveu características contra aquele predador. Por exemplo aqui, a camuflagem, onde ele se esconde, ó, do seu predador. A camuflagem se diferencia do mimetismo, porque no mimetismo o ser vivo imita elementos da natureza. Por exemplo, imitando, aqui ele não vai ter apenas a cor igual, mas vai imitar uma folha. O organismo vai ser igual a uma folha. E no mimetismo o organismo se mexe. Já na camuflagem ele fica mais parado, ele fica quietinho, fica parado. E também tem o aposematismo, só uma curiosidade, o aposematismo seria aquelas características de advertência que os seres vivos desenvolvem, falando eu sou impalatável, eu sou venenoso. Igual uma borboleta que tem uma cor de advertência para um pássaro, falando que eu sou impalatável, eu tenho um gosto ruim, eu sou venenoso. Então seria um aposematismo. É só uma curiosidade falando um pouco de ecologia também, que entra um pouquinho também em evolução, porque na ecologia sempre tem um pouco de evolução, bastante evolução. Então aqui a gente viu um exemplo de adaptação, que é a camuflagem. É um exemplo, é um experimento muito simples e bem didático. Um outro experimento bem simples, peço a câmera para acompanhar aqui, seria a adaptação do bico dos passarinhos para tentar pegar sementes. Em alguns locais ocorre variação de temperatura, variação de clima no decorrer do ano, tendo um tempo mais seco, um tempo mais frio, e você vai ter sementes diferentes. Então, o organismo vai desenvolver características diferentes. Vai desenvolver característica, por exemplo, um pássaro vai desenvolver características de um bico diferente. Para o quê? Para se adaptar ao seu novo ambiente, para conseguir sobreviver. No caso, pegar as sementes. Na verdade, esse processo pode ser conhecido também sobre aclimatação. Seria caracterizado melhor como aclimatação. O que seria uma aclimatação? Seriam mudanças que ocorrem na fisiologia
do organismo em resposta a mudanças no ambiente. Só que essas mudanças que ocorrem no organismo, elas são reversíveis, podem voltar ao seu estado natural. E qual seria a diferença de uma aclimatação para uma adaptação? A adaptação vai acontecer durante várias gerações, já a aclimatação não. A aclimatação pode acontecer não entre várias gerações. Então essa é uma diferença entre a aclimatação e a adaptação. Então, aqui ó, os passarinhos tentando pegar aqui imitando, um exemplo bem simples também, um experimento bem simples pode ser feito com os alunos, aqui eu não estou conseguindo pegar, que vergonha. Um experimento muito simples que pode ser feito com os alunos, que é a aclimatação e se for passado, se for uma característica que mantém durante gerações, pode ser uma adaptação. Então, uma aclimatação ou uma adaptação. E também existe a plasticidade fenotípica. O que seria uma plasticidade fenotípica? A plasticidade fenotípica é quando ocorrem mudanças no genótipo que vão ser expressas no fenótipo de acordo com o ambiente que o ser vivo é exposto. O que é um genótipo? Genótipo está relacionado aos nossos genes. E o fenótipo? O fenótipo são as características que nós vemos, que nós conseguimos ver, que é expressas pelo genótipo. Então, o fenótipo vai ser expresso pelo genótipo. Então, essa é uma plasticidade fenotípica. Então, revisando, você tem a adaptação, que são características que facilitam a sobrevivência e a reprodução, e é mantida por várias gerações. A aclimatação, que é de acordo com mudanças que ocorrem no ambiente e podem ser reversíveis e não ocorre entre várias gerações. E tem a plasticidade fenotípica, que é de acordo com o ambiente que o animal é exposto, ocorrendo mudanças no genótipo que é expressa no fenótipo. Então, ó, a adaptação é gerada pelo quê? A seleção natural agindo sobre a variabilidade. E como que ocorre a produção de variabilidade? Através da mutação, que são erros que acontecem no material genético, como viu, e que pode ser acontecida por acaso ou de forma induzida, e a recombinação genética que produz a variabilidade e assim a seleção natural agindo, produzindo a adaptação. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado.